Olá, querido amigo. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Quero desejar a você um bom dia, que Deus abençoe você e toda a sua família. Convido vocês nesse momento a pegarem as suas Bíblias e abri-la lá no Salmo 102, de onde hoje nós tiraremos aqui uma palavra de esperança dentro do programa do Maná da Esperança e reavivados por sua palavra. Salmo 102, o título desse salmo é Meus Dias e Teus Dias. Vamos então a uma rápida oração antes da leitura da palavra do Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo amanhecer de mais um dia, que o Senhor possa abençoar a cada filho teu, aonde ele está nesse momento, estudando a tua palavra, que juntos agora possamos entender e assim colocarmos em prática em nossa vida. Cuide de cada um de nós, Senhor Deus, e perdoe, ó Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 102 é um salmo messiânico, mas nós vamos aqui a uma rápida leitura da palavra e assim vamos tirar algumas lições, tá bom? Verso 1 diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos, no dia em que eu clamar. Responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim. Praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevastes e depois me abateste, como a sombra que declina. Assim são os meus dias, e eu vou secando como a erva. Queridos, esse aqui é um salmo de um salmista que está passando por uma angústia muito grande, muito grande. Nós vamos ver aqui no decorrer do salmo que esse salmista, uma pessoa anônima que não aparece o nome dele, nós não sabemos quem foi a pessoa que escreveu esse salmo, mas esse salmo, querido, deixa bem claro aqui uma angústia de uma pessoa que está sofrendo. E esse salmo, nos versos 25 e no verso 27, que nós ainda vamos ler, vai aparecer ali algo messiânico que vai falar de Jesus. Então, esse salmo, ele tem um teor profético, ele tem uma mensagem profética que chega até os nossos dias, queridos amigos. Então é importante que eu e você agora tire alguma atenção, dê ao máximo de atenção a este salmo, para que nós possamos tirar aqui importantes lições. Do verso 1 até o verso 11, nós vemos aqui as circunstâncias da vida que elas mudam. É muito importante que o salmista, ele estava se sentindo angustiado, estava sentindo dor na pele, estava sofrendo, chorava, e ninguém dava a mínima para ele. Parece que ele é um ser solitário, que está sofrendo solitariamente. Mas por que esse salmista está assim? Quanto mais tempo, queridos, eu entendo, quanto mais tempo nós vivemos nas coisas duras, nas provações do dia a dia, mais a gente sofre e a gente vai entendendo que a gente veio, parece, nesse mundo só para sofrer. Você nunca parou para pensar que tem pessoas que vêm nesse mundo e só sofrem, só sofrem, só sofrem? Uma coisa é muito certa, queridos. Neste mundo, nós só temos momentos alegres, mas passamos, a maioria das vezes, muitos problemas e dificuldades. Só que as coisas vão mudando. Só que às vezes para um muda para pior ainda, fica mais ruim. Para outros parece que vai ter dias melhores. Mas a verdade é uma só. As coisas mudam. E quais são as lições que a gente vai tirando de cada tempo que há uma mudança? Quando vai acontecendo as mudanças, quais são as lições que nós vamos tirando? Esse salmista aqui,
Provavelmente ele estava vivendo no período do exílio da Babilônia. E ele vai dizer aqui sobre Sião, ele vai falar sobre Sião aqui, ele vai falar o quanto ele sofria quando ele via a situação de Jerusalém. Queridos, tem situações na vida do ser humano que nós vamos olhar e vamos chorar. Tem situações que nós vamos ver, situações tão degradantes, pessoas passando por tantas dificuldades, que nós vamos olhar para essa situação e vamos chorar. Mas a verdade é uma só. O que aconteceu para que essas pessoas chegassem a esse nível? Agora, parando para pensar um pouquinho sobre a situação do povo de Israel, quando eles foram levados cativos ali por Nabucodonosor no ano 605 e no ano 537, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. O que aconteceu para que esse povo pudesse sofrer tanto assim? Só que havia uma profecia no livro de Jeremias, no capítulo 25 ali, e também nós sabemos ali no livro de Daniel, capítulo 9, que o período do exílio do povo de Israel, ele duraria apenas 70 anos. Mas como resistir a esse período tão ruim e ainda assim tirar importantes lições para a vida? Queridos, o povo de Israel, se você olhar ali no livro de Ezequiel, ele é um exilado que está na Babilônia, profetizando e enviando mensagens para o povo de Israel. Entenda, queridos, Jeremias ele profetiza em Jerusalém e Ezequiel ele profetiza em Babilônia. E Ezequiel, Deus mostra para Ezequiel por que o povo estava exilado na Babilônia. Sabe por quê? Porque a idolatria, queridos, a idolatria fez com que o povo se afastasse de Deus cada vez mais. Começaram a substituir Deus, começaram a profanar o templo de Deus, começaram a ser rebeldes contra a lei de Deus, contra os princípios da lei moral do nosso Senhor Deus. E aí, queridos, Deus então disciplinou o povo. Mas a disciplina de Deus, queridos, para os seus filhos, ela tem um teor de disciplina, mas um teor de amar as pessoas, um jeito de Deus disciplinar as pessoas é para corrigir as pessoas. Deus é pai e ele não passa a mão na cabeça dos seus filhos rebeldes, mas como é que ele disciplina as pessoas? Eu quero ler com vocês o que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6. Livro de Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versos 5 e 6, tá? Diz assim: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ele ama e castiga todo filho a quem aceita. Queridos, a disciplina que Deus permite que aconteça na vida do ser humano nunca é para destruir, mas sim para corrigir. Quando ainda estamos sendo disciplinados, é porque ainda há esperança para o ser humano. É porque ainda há um jeito de Deus trazer a gente para o caminho certo. O povo de Israel, queridos amigos, estava numa idolatria tão grande, se afastaram de Deus a tal ponto que Deus permitiu que uma outra nação, a nação chamada Babilônia, os babilônios, viessem até Jerusalém e levasse o povo ali cativo para a Babilônia. Queridos, e ali, queridos, eles foram disciplinados. A cidade de Jerusalém foi destruída, o templo de Jerusalém foi destruído. Então, queridos, ao invés deles se apegarem ao Senhor do templo, ao Deus do templo, eles se apegavam mais às formalidades, aos rituais, e esqueceram-se do Deus Todo-Poderoso. Sabe, queridos, muitas vezes nós também corremos esse mesmo risco de nos apegar tanto a formalidades, a tantos rituais, e esquecer do Deus Todo-Poderoso que ama e corrige todos aqueles que ele ama. E nós, como filhos do Senhor, precisamos aceitar e entender o porquê essas coisas estão acontecendo. Observe como é que está a vida desse salmista. Ele está olhando para a cidade de Jerusalém, ele está pensando, aliás, na cidade de Jerusalém, na destruição da cidade, e ele diz assim: Senhor, eu não como. Senhor, eu estou quase secando. Senhor, olha como está a minha situação, eu vou perecer.
E aí, queridos, olha só que interessante, ele diz assim no verso 12, tu, porém, aqui no Salmo 102, verso 12, tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração, tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela, e já chegou a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se compadece do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Queridos amigos, ele agora para de olhar para si, em como ele estava. Quando a gente olha para os versos 1 até o verso 12, a gente vê um homem que está magro, está seco, sem comer há muitos dias, um homem que está sofrendo, está padecendo. Agora, queridos, o problema não é um homem padecer, o problema é gerações inteiras padecer, ou seja, seus descendentes padecerem. Por quê? Porque aquele que sofreu, aquele que está passando por aquela dificuldade, não aprendeu a lição a ponto de explicar para outros o que aconteceu, o porquê que tudo isso aconteceu. Sabe, queridos, nós estamos passando por problemas seríssimos no nosso país e no mundo. Essa pandemia, queridos, não tem hora, não tem dia, não tem uma data para acabar. Infelizmente, o ser humano está correndo de um lado para o outro, batendo a cabeça para cá, batendo a cabeça para lá, e não acham uma cura para essa pandemia. Mas uma coisa é certa, só Deus pode dar essa cura, só Deus pode dar a solução para o ser humano. Mas por que é que Ele está permitindo que todas essas coisas aconteçam? Por que é que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo? Será que nós não está na hora de nós pararmos e pensarmos, Senhor, será que estamos realmente vivendo à altura da Tua palavra como o Senhor deseja? Será que nós não estamos sendo punidos porque somos desobedientes à palavra do Senhor? Vivemos uma vida desregada, vivemos uma vida de glutonaria, vivemos uma vida de idolatria, esquecemos de Deus, colocamos time de futebol no nosso coração, colocamos novela no nosso coração, esquecemos da nossa família. Será que Deus não está querendo dar uma lição na raça humana na terra para que eles possam olhar para o céu e entender que somos somente dependentes dele, do Todo-Poderoso? Queridos amigos, se nós não tirarmos lições diante de tudo que está acontecendo, a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, quando foram levados para o cativeiro e depois voltaram do cativeiro, e eles precisavam mostrar para as futuras gerações o porquê que aquelas coisas estavam acontecendo. Será que nós também não devemos fazer o mesmo? Tirar lições de tudo que está acontecendo para que os nossos filhos, netos, não venham sofrer no futuro por coisas que nós não aprendemos hoje, no presente? É importante que a gente reflita. Por isso, o estudo da palavra de Deus diariamente faz com que eu e você comece a refletir mais nos nossos dias, como nós estamos vivendo. Entenda, este salmista está passando por uma dificuldade. Por quê? Porque o povo, a nação de Israel, era uma nação idólatra, e por isso Deus disciplinou aquele povo, e não só disciplinou o povo, disciplinou aquilo que eles mais amavam, que é Sião. Deus nunca deixou de amar Sião. Tanto é, queridos, que a cidade do céu, que vai descer, ela tem um nome chamado Jerusalém. Então a cidade da terra, Jerusalém da terra, é um tipo da Jerusalém celestial. Então Deus nunca deixou de amar Jerusalém. Mas o povo esqueceu de amar a Deus e se apegou às formas, aos formulários, aos rituais que existiam, e acabaram se idolatrando, colocando um outro ser no coração que não era o Deus Todo-Poderoso. E por isso, queridos, Deus tirou a mão, Deus tirou a proteção. Queridos, não é Deus que está punindo a terra, Deus apenas tirou a proteção sobre nós para que nós possamos observar e entender que sem Ele nós não somos nada. Então, queridos, esse povo aqui precisava aprender uma lição. E agora a pergunta é a seguinte: eles aprenderam a lição? Aprenderam sim e não. Por que sim e não, queridos? Porque o povo de Israel,
nunca mais se tornou idólatras depois do exílio. Depois que eles voltaram de Babilônia, eles nunca mais se tornaram idólatras. Mas eles saíram de um extremo e foram para um outro extremo. Quando você vai para o livro de Mateus, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos ali fariseus, pessoas egoístas, pessoas centralizadoras, pessoas que perseguiam Jesus. Por quê? Porque agora eles focaram na lei e esqueceram de amar o próximo. Não queria mais que o povo, eles não queriam mais que o povo ali fosse idólatras, mas que amassem a lei de Deus, porque foi por causa da rejeição à lei de Deus que eles foram parar no cativeiro. Mas esqueceram que nós não devemos sair de um extremo e ir para o outro. Sempre tem que haver um bom senso, porque dentro da lei de Deus há um bom senso. Deus diz assim: se você me ama, João 14, verso 15, guarde os meus mandamentos. Ou seja, qual deve ser a motivação para você guardar os mandamentos de Deus? Amor, queridos. Amar a Deus sobre todas as coisas, verticalmente, e amar o seu próximo horizontalmente. Eles se agarraram às formas, se agarraram aos rituais e se esqueceram do Deus Todo-Poderoso. Nunca mais o povo de Israel foi idólatra, mas o povo de Israel viraram perfeccionistas. Queridos amigos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos tirar importantes lições, porque futuras gerações virão. Verso 18 diz isso, olha que interessante, aqui do Salmo 102. Isto ficará registrado para gerações futuras. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: o Senhor do alto do seu santuário, desde o céu, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Queridos amigos, uma geração futura vai se levantar. Uma geração futura vai vir depois de nós. Agora, a pergunta é: eles louvarão o Deus Todo-Poderoso do jeito que tem que ser louvado? Ou eles vão cometer os mesmos erros que nós hoje estamos cometendo? Queridos, lá no livro do Apocalipse, capítulo 15, no versículo 3, a Bíblia diz que vai ter um povo, uma nação, um povo de pessoas que vão cantar louvores ao Cordeiro, que vão dizer assim: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem o temerá, no verso 4, e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ah, que alegria, querido, saber que vai ter sim futuras gerações que vão fazer diferente desta geração que é a nossa. Pessoas que vão entender que precisam colocar a vida na mão de Deus e só Ele pode realmente fazer a diferença. Hoje o ser humano está apegado mais à tecnologia, a carros de alta tecnologia, à informática, a coisas surpreendentes. Cada dia nós vemos cada coisa nova que o ser humano faz. O ser humano é inteligente, mas ele não é uma pessoa que vive solitariamente. Ele não é uma pessoa que vive isoladamente. Nós somos seres sociais e nós precisamos nos socializar. Sabe que tudo isso, queridos, que está acontecendo conosco hoje é uma lição. Não há tecnologia que venha substituir o relacionamento. Por isso, mesmo nós estando dentro dos nossos lares, nós podemos nos relacionar com Deus através da palavra. Deus está no céu. Deus está no seu santuário, mas Ele está olhando para a terra. E quando Ele olha para a terra, Ele sabe, queridos, que Ele tem um povo na terra que precisa se relacionar com Ele. E esse povo é você e eu. Nós precisamos nos relacionar com Ele, porque o nome do Senhor será anunciado para todas as gerações. Você, querido, vai dar fruto para o seu filho, se você for obediente à palavra. E o seu filho vai dar fruto para outros. E assim, queridos, o nome de Deus será exaltado. Para nós encerrarmos aqui a parte final. Os teus anos, Senhor, jamais terão fim. Versículo 23 diz assim: Ele me abateu a força do caminho e abreviou os meus dias.
Eu disse, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, cujos anos se estendem por gerações. Em tempos remotos lançaste o fundamento da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Tu permaneces todos, e eles envelhecerão como veste, como roupa, os mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus os servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerás a sua descendência. As palavras, os versos 25, 26 e 27, eles são repetidos lá no livro de Hebreus, no capítulo 1. Olha só que interessante. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, eu quero ler aqui com vocês como que essas palavras elas se repetem aqui no livro de Hebreus, não na mesma ordem, mas de um jeito um pouquinho diferente, nos versos 10 até o verso 12. Diz assim: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestes, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Queridos, as palavras que estão escritas aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 10 até o verso 12, é referente ao Messias. Então nós podemos entender aqui que o salmista sofredor aqui é um tipo de Cristo que sofre ali. E no final ele olha e começa a observar ali como que as coisas estão acontecendo. Ele está falando do Pai, dizendo assim, tu, porém, Pai, o Senhor permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Ou seja, Jesus é o servo sofredor. E como servo sofredor, Jesus vem então para mostrar para gerações futuras que há sim a solução para a raça humana. E qual é a solução? Jesus Cristo. Somente ao nome de Jesus Cristo nós daremos honras e glórias ao nome poderoso de Jesus. Porque em Hebreus capítulo 13, verso 8, que eu quero ler com vocês, Hebreus capítulo 13, verso 8, diz assim, olha que interessante, a palavra de Deus diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, Jesus é Deus. E como Deus, os dias de Jesus são eternos, os tempos de Jesus são eternos, os anos de Jesus são eternos. Agora, e os meus? Os meus são passageiros. Queridos, viver 90, viver 80 anos diante da eternidade que Deus oferece são mixaria, são pouca coisa. E sabe o que é difícil, queridos? Muitos estão trocando momentos felizes por uma eternidade de felicidade. Estão desejando ser pessoas ignorantes que não respeitam a palavra de Deus por momentos felizes nessa terra, rejeitando a Deus. E porque rejeitam a Deus, há sofrimento na terra. Agora, queridos, é bem claro, queridos, que todas essas coisas que estão acontecendo nesse mundo é o princípio das dores, como diz lá no livro de Mateus, capítulo 24, a partir dali do versos 8 em diante. Queridos, esse mundo vai de mal a pior. Então nós precisamos nos colocar nos braços desse Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E hoje sermos obedientes à palavra do Senhor, porque quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, nós teremos uma geração de pessoas obedientes à palavra do Senhor. Mas se somos rebeldes hoje à palavra do Senhor, saiba, queridos, que os nossos dias serão abreviados nessa terra e também será abreviado ou nunca mais herdaremos a eternidade. Hoje Deus está querendo dizer, olha, os meus dias, eles são eternos. Os seus dias, eles são dias finitos. Logo, logo ele vai acabar. Agora, a questão é uma só. A pergunta que Deus faz é, qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado que você deixará para as futuras gerações ou para pessoas que viverão dias depois de você? Talvez eu e você não veja Jesus voltar, mas nossos filhos possivelmente verão Jesus voltar. Qual é o legado que estamos deixando para os nossos filhos? Cidades destruídas são reconstruídas. Jerusalém foi destruída e ela foi reconstruída. O templo foi destruído e ele foi reconstruído. Mas uma coisa é certa, queridos, qual foi a lição que eles deixaram para os filhos deles? Será que eles deixaram boas lições?
Deixaram, sim, queridos, porque hoje nós temos a palavra do Senhor. O remanescente daquela época deixou coisas boas e é por isso que nós estamos colhendo frutos hoje da palavra do Senhor. Mas uma coisa é certa, e nós agora, o que estaremos deixando para os nossos filhos? Estaremos deixando uma casa arruinada, um casamento arruinado? Queridos, do jeito que você é com a sua esposa, esposa, do jeito que você é com seu esposo, os seus filhos serão também com os seus esposos e suas esposas. Entenda, queridos amigos, nós hoje, como pais e mães, somos a maior influência sobre os nossos filhos. Só que se nós deixarmos, o mundo vai influenciar e o mundo vem para destruir a vida deles. Precisamos deixar legados para as futuras gerações. E qual é o legado? Respeitar a autoridade de Cristo Jesus. E quando respeitamos um Deus que nós não vemos, respeitamos o próximo que nós estamos vendo. Que Deus assim abençoe você e que esta mensagem possa ter feito a diferença na sua vida, porque ela fez a diferença na minha. E que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Publique essa mensagem para outras pessoas, publique na sua página do Facebook, publique essa mensagem no Instagram, para que mais e mais pessoas possam entender que Deus tem sim um remanescente na terra. Porque os meus dias, apesar de eles serem curtos, os dias de Deus são eternos e Ele hoje oferece para cada um de nós a eternidade. Que Deus assim os abençoe. Amém.